Há um tempo atrás, eu ficava me comparando com outras pessoas por conta de me sentir inferior a essas outras pessoas. E essa síndrome de inferioridade me fazia ficar comparando o status de vida que eu tinha com o status de vida de outras pessoas. E por um certo tempo isso me magoou profundamente. Porque eu ficava me questionando por que eu ainda, na idade que eu estou, eu ainda não atingi resultado X e fulano conseguiu. Por que eu ainda não entendi como funciona o jogo da vida? O que essa pessoa tem de mais importante do que eu? Que ela consegue atingir o objetivo que eu estou querendo muito mais rápido do que eu que estou aqui tentando? Por que eu tenho tantas dificuldades no meu caminho? Por que esse processo de conquista de algo para mim tem que ser tão desafiante, tão dificultoso? Eu tô comentando isso com você porque eu me fazia essas perguntas. Eu ficava me questionando. Nossa, por que a minha história tem que ser tão dolorida? E aí eu vou compartilhar com vocês a história do meu nascimento. Eu não fui planejado por amor. Eu não tive um pai e uma mãe que se amaram e me planejaram. Eu nasci de um estupro. E eu não fui uma criança planejada. Eu fui uma criança que nasceu porque tinha que vir ao mundo. E a minha mãe passou maus os bocados assim durante a gravidez, porque ela sofreu esse abuso por esse homem. E ela optou por continuar com a criança na barriga, até porque ela tinha muito medo de realizar esses procedimentos de aborto naquela época, em 1984, 1985, que foi o ano que eu nasci, porque ainda era muito escasso o tipo de informação referente a esse assunto. E quem praticava isso, praticava escondido, porque na época não era algo permitido. Então, muitas mulheres praticavam o aborto escondido da família, escondido do marido. E não era assim fácil descobrir como que se praticava o aborto. Tinha geralmente as parteiras, benzedeiras, mulheres que já sabiam como fazer isso, e aí só mulheres mesmo sabiam quem fazia esse tipo de serviço por fora, assim. Não era uma coisa meio comum de se fazer. Até porque a mulher, na época, ela era mais preservada. Ela só podia ter relações sexuais com o parceiro que ela realmente estivesse se relacionando, e não se falava tanto de sexo que nem se fala hoje. E eu tô contando essa história pra vocês porque a minha mãe conta a história de que na época dela, se uma mulher engravidasse e não descobrisse quem era o pai, a mulher era expulsa de casa, ela era mal falada na cidade, na vizinhança, e ela era basicamente escorraçada pela sociedade, porque o machismo ele era muito impregnado na sociedade, né? E ainda é até hoje, mas a gente consegue perceber que deu um avanço, né, em relação a isso. E hoje as mulheres conseguem até ter voz de poder conversar e falar sobre esse tipo de assunto em qualquer lugar. Que na época os pais não se falavam sobre sexo, não falavam sobre esse tipo de assunto, principalmente tocar no assunto de aborto, que é uma coisa muito ruim. E se ela falasse ainda que ela tinha sido abusada sexualmente, aí é que ela poderia apanhar mais ainda, porque o homem acreditaria em outro homem, não na palavra da mulher. E aí minha mãe, aceitando se casar com o primeiro que apareceu, porque o que praticou o abuso sexual sumiu no mapa, ela optou por continuar com a criança na barriga, porque esse homem, que foi meu padrasto, decidiu me assumir nessa época como meu pai. E eles casaram, eu estando, se eu não me engano, com 3 meses ou 2 meses na barriga dela. E aí, nasci, fui criado por esse homem por um bom tempo de vida. E aí eu percebi que havia um desconforto entre eu e ele. Muitas vezes esse meu pai, ele demonstrava ter um desconforto comigo.
E por eu ter sido muito perseguido por ele dentro de casa, a minha mãe chegou um momento da nossa vida que ela contou a verdade pra mim. E eu, nessa época, morava em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Morava eu, ela, meus 2 irmãos e ele. E ele era um alcoólatra daqueles que todos os dias estava bêbado dentro de casa, praticando violência doméstica com a minha mãe. E eu presenciava aquilo e aquilo me comovia muito, porque eu nunca fui a favor de ver mulher apanhando, principalmente do marido, que é a pessoa que deveria estar proporcionando um conforto, um amor, um aconchego e a proteção do lar. E aí foi numa época que eu misturei, quase me explodi com esse homem, de se exaltar e querer ir pra cima dele, que minha mãe me chamou de canto, a gente saiu, sentou no quiosque da praia. A gente morava lá 2 quadras da praia, a gente saiu, foi lá na praia sentar. Era uma tardezinha, quase escurecendo, a gente sentou, tava um vento muito forte naquele dia. Eu lembro que eu sentei e fiquei olhando pro mar, e aí minha mãe falou assim: eu tenho algo pra te contar. E ela chorava. Nesse mesmo momento ela falou assim: sabe por que você passa tudo isso com o seu pai? Né? Não só você, eu também, ela falava. Porque teu pai não aceita você como filho dele. Você não é filho dele. Aí ela contou a história: você nasceu de um estupro, do qual eu não tive contato com esse homem. Ele me abusou sexualmente na época tal, que eu estava saindo com a sua tia lá na cidade de Ribeirão Preto. Ela estava namorando um cara, e esse senhor queria me conhecer, e aí ele me colocou dentro. Na hora que eu vi, eu estava dentro de um carro, um Del Rey, e na hora que eu vi, eu já estava dentro de um motel. E aí ela disse que ela chorava muito, e ele forçando, e o negócio aconteceu. Pra você ter noção, ela conta que ela era virgem, ela nunca tinha praticado sexo. Ela esperava ter a primeira noite dela com o namorado que ela tinha na época, que era o Luiz. Eu não deveria nem estar falando nomes para não expor as pessoas. Mas ela perdeu o sonho de uma menina de 17 para 18 anos, de ter a sua primeira relação de amor com o amor da sua vida, que era aquele homem, que ela queria ter projetado a sua vida e ter seguido aquele caminho. E não foi bem assim. O universo guiou o destino dela para outro caminho, como se ela tivesse que viver essa história de ter que trazer essa criança no mundo, porque já estava tudo planejado. E ao longo da minha vida, com as coisas que eu fui vivendo, os momentos e as situações, após a minha mãe me contar isso, eu, obviamente, que eu não acreditava, porque eu era muito parecido com ele. Até eu falava do nariz, que eu era muito parecido, o meu nariz com o dele. Eu era muito parecido, quando eu era criança, com a minha avó, que era a mãe dele. E todo mundo falava que eu era, basicamente, o mais parecido com a família dele. No final das contas, os outros 2 filhos que a minha mãe teve, que eram os filhos dele, e o que mais parecia não era o filho dele. E aí mais tarde eu fui fazer o exame de DNA, busquei saber quem era esse pai verdadeiro, e eu fui atrás desse pai verdadeiro, porque a minha mãe, ela sempre guardou um ressentimento dentro dela de que ela deveria contar a verdade. E as únicas pessoas que souberam a verdade desse acontecimento na minha vida e na vida dela foi a minha tia, a irmã dela, o meu pai que me criou, e a minha vó, que já é falecida, a mãe da minha mãe. Só essas 3 pessoas, mais a minha mãe. E depois ela contou pra mim, e aí depois a família inteira ficou sabendo. Eu fiquei muito chateado porque eu tinha a minha avó, a mãe do meu pai, como uma pessoa próxima pra mim. Ela foi uma pessoa extremamente importante na minha infância. Eu tive uma infância maravilhosa, daquelas assim, de criança, ter tudo dos avós. Tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai que me criou. Ela me deu muito amor, me deu muito carinho. Sempre estive presente com essa minha avó, que não era minha avó, mas eu acredito que é aquela pessoa que cria, te dá o amor, né? E essa avó foi muito importante pra mim. Ela já é falecida hoje.
E a gente teve um distanciamento muito grande porque ela não gostou de ter sido enganada pelo próprio filho. Ela não acreditava de não ter contado que eu não era filho dele quando eu estava nascendo. Ela achava que isso foi história da minha mãe, de esconder de todo mundo da família, só que quem quis esconder da família inteira foi o meu pai. E na verdade ele estava fazendo um favor para minha mãe e para mim de não contar para todo mundo, porque provavelmente a gente teria sofrido muito mais represálias no começo e não teria durado tanto tempo de casado com ele, se ele não tivesse escondido. Só que a trama toda dessa novela mexicana começou quando a verdade começou a aparecer para todo mundo da família, e aí eles descobriram que eu não era filho dele e boa parte da família, que era do meu pai, se distanciou de mim. Eu também senti que eu deveria me distanciar, porque era como se não fosse mais a mesma coisa, principalmente a minha avó, que já é falecida, as duas, né, basicamente. A mãe da minha mãe eu não me afastei tanto, mas ela ficou doente muito rápido e a minha mãe precisou cuidar dela. Agora, a avó do meu pai, a mãe do meu pai, que me criou, eu senti que eu deveria me afastar porque ela não era mais a mesma pessoa comigo. Ela agia friamente comigo. Isso me magoou profundamente porque eu tinha uma ligação muito forte com ela. E aí, os meus pais, por motivos óbvios da cachaça, dele beber e ser descontrolado emocionalmente e cometer vários abusos e torturas psicológicas com a minha mãe, bater, se ser um cara completamente doente mental dentro de casa, minha mãe optou por se separar com ele e eu apoiei. E os meus outros 2 irmãos também apoiaram essa situação. Se separaram e depois dessa separação, cada um seguiu o seu caminho. A minha mãe optou por continuar lá na cidade onde ela morava, cuidando da minha avó, que já estava necessitando de auxílio para poder cuidar, porque ela já era uma pessoa que estava ficando muito doente, a mãe dela. E ela ficou basicamente cuidando da mãe dela por uns 10 anos ou mais. Em cima de uma cama, debilitada, precisando dar banho todos os dias, banho de paninho. Precisava de fralda, precisava de alimentação por sonda, precisava de oxigênio para conseguir respirar. Foi bem complicado esses 10 anos da minha mãe. A minha mãe, basicamente, ela nessa vida só nasceu para servir e ser uma do lar, né? Porque ela tentou trabalhar e o homem não deixava ela trabalhar. E teve uma época até que ela conseguiu ganhar um dinheiro dela fazendo balas para fora, bala de coco, que era muito conhecido na época. E ela até ganhou um dinheiro com isso, mas ele sempre bloqueando a minha mãe de ir para fora para poder trabalhar por conta de ciúmes e crise de relacionamento mal resolvido. Onde eu quero chegar com essa história? Que eu acredito que todos nós temos uma história a ser vivida nessa existência. E algumas das nossas histórias, do nosso caminho, ele vai ser desviado. Não é ser desviado a palavra, ele vai ser vivido de uma forma que talvez a gente não espere que seja. Porque eu também não esperava que eu estivesse vivendo do jeito que eu estou vivendo hoje. Tem algumas coisas que eu super aprovo como eu estou vivendo, mas tem outras que eu não sou tão a favor assim. E isso me magoa de alguma forma, porque eu lembro que a gente tem que arcar com as responsabilidades das nossas decisões do passado. E o que eu estou vivendo hoje são decisões que eu tomei no passado, de 1 ano atrás, de 2 anos, de 5 anos. E nós estamos vivendo hoje as decisões que tomamos lá atrás, todos nós. Por isso que eu estou compartilhando isso com você. Então, algumas coisas que eu vivo hoje não me completa 100%, mas me faz refletir que talvez a gente tenha um destino que já esteja traçado para suprir alguma necessidade kármica, espiritual, do qual a gente precisa viver. E uma das coisas que eu sinto que eu precisei viver nessa existência foi a escassez. A escassez financeira, a escassez de passar fome, a escassez de passar dificuldades, em todas as áreas basicamente, a escassez de viver relacionamentos turbulentos, porque eu vivi isso dentro de casa, era o espelho, o pai e a mãe, ele é espelho para os filhos, e por mais que a gente fale que não tem nada a ver, não vai influenciar nada no comportamento dos filhos, vai influenciar sim.
Se você é um pai e uma mãe que está assistindo esse vídeo, o seu comportamento espelha no que seu filho vai viver, porque ele pode estar seguindo o mesmo paradigma que você. Se você é um pai machista que bate na sua esposa, provavelmente seu filho vai ser um cara machista que vai bater na esposa dele, entende? E meu pai e minha mãe, eles tiveram muito atrito dentro de casa e eu vivi relacionamentos que tinham muito atrito. E alguns dos comportamentos eu repetia inconscientemente dentro da casa onde eu estava morando com os meus relacionamentos, porque parece que já estava implantado aquela memória daquele passado em mim. Só que hoje, analisando, eu consigo enxergar que o hábito de eu ficar me comparando com as outras pessoas, que foi o tema inicial desse vídeo, me faz enxergar que cada um de nós está vivendo uma história do qual talvez a gente não gostaria de estar vivendo, mas que de fato é a nossa responsabilidade reconhecer que foram as nossas decisões, conscientes ou inconscientes lá de trás, que fez a gente chegar onde a gente está chegando agora. E a minha história que eu quis compartilhar aqui com vocês, do meu nascimento, da minha mãe ter passado por essa situação de abuso e ter continuado ainda com essa criança na barriga, porque só dela falar que o aborto na época era feito com agulha de crochê, gente, agulha de crochê, que se enfiava dentro do útero da mulher, estourava lá a bolsa lá para a criança poder morrer, já era assustador. Imagina fazer isso hoje, nos tempos de hoje, que provavelmente deve ter mulher que ainda faz esse tipo de procedimento na surdina e ninguém tá sabendo, e às vezes a mulher morre e ninguém sabe qual foi a causa disso. Porque se você for para os interiorzão, ainda deve ser assim que se faz, porque sempre tem nessas cidades de interior uma benzedeira, uma parteira, essas mulheres que são as mais antigas, senhorinhas, que sabe e fazia isso antigamente, né? Então, eu quero que você entenda que a minha mãe tomou uma decisão de trazer essa criança ao mundo, mesmo sabendo que aquilo desviaria o curso da vida dela. E ela viveu anos difíceis ao lado desse senhor que decidiu assumir-se meu pai, porque no começo ela até acreditou que houvesse amor entre os dois, e meio que ela teve mais 2 filhos, mais por conta dele, porque ela não tinha autonomia como mulher de tomar as decisões, como mulheres hoje têm a autonomia de decidir o que ela quer viver, se quer estar com aquele homem, se não quer, se vai ter filho, se não vai, porque o corpo hoje quem manda na própria mulher é ela mesma, mas antigamente não era assim, né? Então havia-se essa dificuldade da mulher poder se expressar, e hoje não. Hoje a mulher ela consegue se expressar e consegue se defender muitas vezes, né? E por isso que a gente vê tantos comportamentos agressivos de homens ainda, porque a mulher ela consegue se impor mais hoje. Por isso que a gente vê muito feminicídio ainda. Se isso já era comum na época da minha mãe, hoje era para ser tratado como algo muito importante, porque a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, da pessoa ferir a outra por conta de atos da qual a outra pessoa não queira participar. E aí, moral da história, estamos vivendo o que precisamos viver para sanar situações da qual talvez a gente não entenda nesse momento, que são aqueles karmas, aqueles débitos que talvez tenhamos com outras pessoas, porque hoje, analisando a minha história com a minha mãe, com esse meu pai, e até os irmãos, a gente nasce no meio de uma família, dentro de uma família da qual a gente tem situações a serem resolvidas. E talvez eu sinto que ou ela cedeu esse ventre para que eu viesse a esse mundo, ou ela não cedeu, foi compulsório eu ter vindo nesse mundo por ela, mas eu sinto que nossas pendências foram resolvidas. Eu com ela, eu com esse senhor que foi meu pai. Ainda não está resolvida a pendência com o meu pai de sangue, porque eu tive que entrar com um processo de paternidade para que houvesse o reconhecimento perante a lei dos homens, porque perante a lei divina já houve reconhecimento. E nada foge aos olhos do Criador. Nada. Tudo está debaixo de uma organização,
muito bem orquestrada, por mais que você fique aí pensando que talvez ninguém vai olhar para você, talvez os seus problemas não estão sendo observados lá do alto, do Criador, do Divino, mas eles estão sendo tudo orquestrado. Tem seres que trabalham para que essa dimensão seja tudo organizada. E às vezes a gente vai observar com esses olhos da carne que parece que a gente está vivendo dentro de um caos, mas até esse caos ele está orquestrado. Ele não passa desapercebido aos olhos da criação. Então eu quero que você entenda que talvez a situação que estejamos vivendo, por mais dificultosa que seja, por mais que esse caminho seja tortuoso, por mais que a gente não consiga enxergar a solução para algum problema que está muito difícil, muito desafiante, tire lição de tudo isso que você está vivendo hoje, porque é isso que eu faço da minha vida. Por mais difícil que seja o caminho que eu escolhi viver, ou que talvez inconsciente eu precisasse passar por essa situação para me transformar num ser humano melhor, para poder eu pegar uma câmera como essa e poder compartilhar essa história sem me machucar profundamente, porque eu já superei isso, eu consigo enxergar que agora a minha história pode servir de inspiração para outras pessoas e eu ajudar outras pessoas, eu já consegui dar um passo nessa escadinha da evolução, porque há um tempo atrás isso ainda me feria muito emocionalmente e hoje não fere mais. Hoje ela serve de combustível para eu entender que todos nós estamos em um estágio de vida, de evolução. Todos nós estamos, de alguma forma, buscando essa evolução desse espírito que anima esse corpo, dessa alma que está aqui, para que a gente consiga chegar num objetivo de cada vez mais crescer. E como esse canal fala de caminho da riqueza, o caminho da riqueza é a jornada que todos nós estamos vivendo diariamente. Não é o objetivo final, eu vou ficar rico, eu vou prosperar. Não. A riqueza está dentro de você, é a luz que você emana para todas as pessoas quando você entende que o seu problema é desse tamanhozinho perto de tudo que outras pessoas estão vivendo. Talvez aquela oração que você fez lá atrás, ou aquela oração que você ainda faz repetidamente, pedindo para o Criador, para o Divino, estender uma mão de misericórdia porque você não está aguentando mais pelo fardo que está pesado do que você está passando, na verdade, isso está te tornando uma pessoa extremamente forte, ao ponto de, quando você superar esse fardo e essa dor passar, você ser luz na vida de outra pessoa. Então essa talvez seja a nossa missão. Superar essa cruz pesada que todos nós carregamos de alguma forma, do qual a gente todo momento fica se questionando por que eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que passar por aquilo. Por que a gente não muda essa pergunta e coloca o que eu tenho que aprender com isso para que eu consiga dar o próximo passo rumo ao que eu desejo? E é essa pergunta que eu vou deixar para você para a gente encerrar esse vídeo. O que eu preciso fazer para enxergar onde eu preciso melhorar e chegar no objetivo que eu tanto almejo, que eu tanto sonho? Reflita sobre isso. Lembre-se, você é uma luz na vida de outra pessoa e talvez você nem saiba disso, mas todos nós estamos vivendo os seus problemas emocionais, as suas tribulações, todos nós estamos carregando os nossos fardos, muitas vezes a nossa cruz está tão pesada. Mas lembre-se que cada um está vivendo a sua missão terrena. E esse é o propósito de estarmos aqui. Superar essa dor, superar esse obstáculo que nos impede às vezes de chegar naquele objetivo que pode estar logo ali. E é só uma questão de acordar, perceber, entender o porquê que eu cheguei até aqui e porquê que eu passei por isso. E agora faz todo sentido. Eu não vou mais me comparar com ninguém, porque eu estou vivendo a minha história e ninguém vai colocar os meus calçados, ninguém vai colocar o meu sapato e caminhar com as minhas pernas, porque essa é uma missão que foi preparada para mim. Qual é a sua missão que foi preparada para você, que só você sabe? E só você sabe o quanto você lutou por tudo isso.
É isso. Reflita sobre isso. Fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. E eu te espero te ver nos próximos vídeos do canal. Até lá.